Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Vamos hoje fechar a semana em Alto Astral, trazendo algumas informações. Entre elas, delegado Mozar Félix é eleito presidente do Sindipol Tocantins. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando com o candidato à reitoria do Instituto Federal do Tocantins, o Frank Tamba. Entre outras notícias, nós vamos também estar falando da terceira semana de Ciência e Tecnologia. A gente esteve visitando Gurupi neste final de semana. Importante como esse país precisava investir mais, em ciência, tecnologia, em descobertas. E aí a gente vê o governo federal andando na contramão, né? Quando nós pudemos ali conversar com alguns alunos de mecatrônica, né, que é uma das promessas do mundo, e aí aquela criançada desenvolvendo robô, essa coisa toda, né, e a gente viu o entusiasmo daquela galerinha, né, pra gente estar interagindo nesse mundo mais juvenil, a galera falando de robótica, falando de cibernética, falando de internet. Luiz Armando, eu fiquei impressionado com a magnitude, com a grandeza daquela que é a terceira edição da Feira de Ciência e Tecnologia. E aí você vê o governo federal andando na contramão, cortando verba para a pesquisa. Sim. Tem cortado verba, Bittar. E o governo federal também, não é? Não, estou falando justamente federal, do federal. Exato. Então, assim, é um negócio muito sério, né? Ou seja, de onde vem o crescimento, tanto da economia, vem que da ciência, não é? Então, na medida que ele corta isso, ele tá interceptando esse avanço, não é? E libera verba para emenda parlamentar, né, Bittar? Um negócio complicado. Mas aí eu acho que não tem muito a ver, porque é o seguinte, Luiz, veja só, a verba que o governo federal liberou para comprar os deputados é coisa boba, é bagatela, 38 bilhões, isso não significa nada. Né? Dinheirinho bobo, dinheiro de comprar banana, pô, né? Então, assim, não vai interferir em nada 38 bilhões. E aí o que acontece? Descobriram que a pedra que foi retirada aí do Michel Temer, que passou mal, e é isso quase que sempre normal quando o negócio arrocha. Eu vi alguns deputados aqui, quando a Polícia Federal começou a arrochar, né, que passou mal, deu uma tal de disenteria, uma dor de barriga, um negócio assim, né, que ninguém conseguia explicar. Diz que isso acontece aqui no estado de vez em quando, né, essas dores de barriga. Eu vi alguns deputados. Normalmente 6 horas da manhã. Quando a polícia diz, vem tomar o café. Teve um deputado aí que chegou o delegado, um amigo nosso, que eu não posso revelar o nome, e mais 6 agentes, inclusive tem um que é primo, que é conterrâneo lá de Dianópolis, tem um escrivão. E aí bateu na porta do camarada e falou: quem é? Eu falei: não, rapaz, é o pessoal da PF, a gente veio trazer o pão, o café, e vamos tomar um café com você aí, só pra ter uma conversa, né? O pai disse que o cara falou: rapaz, eu tô na dor de barriga, eu tô numa disenteria, né, o deputado, eu tô complicado, vamos tomar esse café pra mim. A polícia falou: não, agora a cesta tá pronta, vamos embora tomar. Pô, você tá ácido, bicho, você tá ruim, você tá, pelo amor de Deus, né? O que deve estar ruim é o governo hoje, que amanheceu com outro problema, né? Veja bem, tá uma crise entre legislativo e executivo por dinheiro, né? A crise, né? E por poder político, né? A Assembleia essa semana entrou com uma ação aí contra o governo por causa daqueles duodécimos, certo? Quer receber 33 milhões, que está atrasado desde o mês de julho. É um problema para o governo, porque se a justiça desse a liminar, por exemplo, de hoje para amanhã, o governo vai ter problemas. Hoje, eu conversei com um secretário, ele me disse que o governo... Da Fazenda? Não. Aí ele me disse que o governo tem que pagar hoje 65 milhões de uma prestação de um empréstimo internacional. Ou seja, a fatura, na verdade, era ver segunda-feira, mas tem um negócio do câmbio no final de semana. Sim. Então o governo vai ter que pagar hoje. Veja bem, se chegar essa liminar hoje lá da Justiça, o governo não vai ter como pagar esse empréstimo. O governo está doidinho para o banco abrir logo 10 horas da manhã para chegar lá e pagar essa fatura antecipado, senão vai ficar pior ainda. Mas isso tem várias histórias nessa questão, Bittar. O Legislativo está com razão em cobrar o duodécimo, porque são repasses obrigatórios constitucionais. Se o Executivo não repassar esse duodécimo, caracteriza crime de responsabilidade. É como está na lei de responsabilidade fiscal. Improbidade, crime, né? É crime de responsabilidade. Então, veja bem, e o governo tem, de forma recorrente, feito isso, atraso nesses repasses. Agora, veja bem, o Legislativo, assim como outros poderes, também tem sua parcela de culpa. Veja bem, o governo, desde o mês esse ano, por exemplo, o governo já fez dois
baixou 2 decretos de contingencionamento. O que significa? Que ele está retardando a execução do orçamento porque não tem recursos, não teve receita. Então ele determinou, o governo fez, o último foi em maio, que ele determinou esse contingencionamento de 121 milhões e mais 29 milhões para os poderes, certo? Só que os outros poderes não cumpriram esse contingencionamento, na verdade é a orientação. O executivo orienta, né? Os poderes fazem se acharem conveniente. Os poderes não fizeram, apenas o Tribunal de Justiça cumpriu esses 2 decretos de contingencionamento que o governo decretou esse ano, apenas o Tribunal de Justiça, certo? A Assembleia foi um dos que não cumpriu, ou seja, o governo sinalizou que a arrecadação ia cair, que o orçamento não ia ser cumprido e que os poderes teriam que recuar na execução orçamentária. A Assembleia não, a Assembleia ela espocou a boca do balão. Então, o discurso da Assembleia nessa questão de ter de volta, de ter na Justiça esse duodécimo, apesar do duodécimo ser constitucional, ou seja, ele vai encontrar um pouco de problemas de resistência no próprio Judiciário, porque a Assembleia não cumpriu a orientação, o decreto governamental, que é uma competência do governo fazer esse decreto, de contingenciar o orçamento naquele percentual que o governo achava que não ia entrar. Ou seja, então o governo sinalizou para a Assembleia para diminuir os gastos, porque não ia ter como repassar esse duodécimo, apesar de ser constitucional. Por isso que, às vezes, o Executivo, não só aqui no Tocantins, às vezes eles têm determinada não é nem conveniência, nem beneplácito, não, assim, a compreensão por parte do Poder Judiciário em ações do gênero. Significa o quê? Que eu acredito que o Poder Judiciário pode não conceder essa liminar para a Assembleia Legislativa, e essa coisa seja resolvida na questão política. E aí é o problema, porque o Palácio e a Assembleia Legislativa estão com um ano de antecedência se colocando como candidatos ao governo, tanto Mauro Carles como Marcelo Miranda. Não dá para entender. Então não vai ter solução. Nós temos assunto para discutirmos aqui o dia todo, né? Eu estou aqui recebendo a ligação do Luiz Cabral, que é meteorologista, né, da Unitins, para falar, né, sobre a situação de chuva, e parece que vem aí. Eu já emendei um assunto. Acabei entrando porque aqui tem trovoadas entre legislativo e executivo, e tá um temporal. Então o que acontece? O que não dá para entender é que aquela ponte de Porto Nacional tão necessária já foi lançada 4 vezes. É uma cara de pau, bicho, de alguns políticos que eu nunca vi daí. É chamar a gente de otário, né? Falar, vocês são babacas. Porque veja só, a Rivoli, que tá com problema na justiça, já fez a licitação, né? Agora precisava fazer o quê? Precisava atualizar. E para fazer essa atualização é preciso que haja uma outra licitação. E aí, ô Luiz, quando o governo está com esse problema todo de caixa, aí lança uma ponte. Bitar, agora essa é outra malandragem dessa questão da ponte. Esse contrato, a ponte, o ano passado os deputados aprovaram a contratação do governo do empréstimo com aquele Credi, né? Unicredi, lá da Itália, que aonde a Rivoli tinha captado, foi a Rivoli que captou esse empréstimo de 36 milhões de euros, foi a Rivoli que captou. E aí o que aconteceu? O governo este ano, os deputados esse ano, ao invés de fazerem uma nova lei, autorizando um novo empréstimo da Caixa Econômica Federal, não, eles só modificaram, só revogaram na lei do ano passado, substituíram na lei do ano passado o nome Unicredi para Caixa Econômica Federal. Outro problema jurídico para o governo. Mas não é isso. Veja bem, ontem eu conversei com a vice-governadora Cláudia Leles sobre essa questão do contrato da ponte de Porto Nacional. Por quê? O governo, até a semana passada, estava sem a CRP. O que é CRP? É o Certificado de Regularidade da Previdência. Por quê? Porque ele não tinha quitado aquela situação dele com o débito de 700 milhões que o governo tem com o IGEPREV, de contribuições patronais e contribuições dos servidores. Então ele estava negativado no governo federal. Não podia receber repasse, transferência, nada. Não podia receber, a não ser as verbas constitucionais. E aí eu perguntei ontem para a vice-governadora Cláudia Leles, como é que ia se dar isso, porque se não tem o CRP, não pode ter assinado o contrato. Se não assinou o contrato, a Caixa não tem como liberar esse negócio. CRP é a certidão de que ele estaria... O SPC lá, tá beleza no SPC correto. Do governo. E aí, veja bem, o que acontece? Aí, veja bem, se não tem esse CRP, o governo não poderia assinar o contrato, porque a Secretaria da Educação Nacional não ia autorizar a contratação. Se não autorizar a contratação, a Caixa não tem como repassar esse dinheiro. Aí a vice-governadora me disse ontem que o contrato foi assinado e tem verba inclusive de emendas parlamentares. E eu pedi, vice-governadora, então só encaminha para mim esse contrato, que eu não vi isso no Diário Oficial.
Eu sou um piolho de diário oficial, então de repente passou em branco para mim, eu não vi no diário oficial esse contrato, que o governo é obrigado a publicar no diário oficial esse contrato com a Caixa Econômica Federal, isso é óbvio. Então, veja bem, eu não vi no diário oficial esse contrato. Então, eu estou aguardando até agora a vice-governadora mandar para mim a cópia desse contrato e é alguma coisa falando que o CRP, porque até hoje o CRP está negativado, falando que o CRP, que o governo conseguiu de alguma forma implantar esse CRP, talvez juridicamente, sei lá, entrou com uma liminar, e a justiça concedeu. Então, o fato é o seguinte, que há muito rolo nesse negócio da questão de porto. Esse rolo, a primeira licitação foi feita sem empenho, sem verba para poder empenhar. Você não pode fazer licitação sem recurso, sem orçamento, não pode, é ilegal. O governo fez a licitação sem orçamento, a ponte não está no orçamento de 2016, 2017, não está no orçamento de 2018, então assim, no PPA nem se fala, veja bem. Então assim, há muito rolo nessa ponte, veja bem. Porto precisa da ponte, aquela ponte vai cair, veja bem, tem que fazer a ponte, mas tem que fazer da coisa correta, veja bem. Vamos continuar nesse assunto, porque nós vamos lá, rodar rapidíssimo pra gente chamar o Frank Tamba, né, que é candidato hoje tá final de semana movimentadíssimo, né, galera, doido pra tomar uma cervejinha, aquela coisa toda, tá todo mundo querendo, vambora, então vambora, né, e a gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Estamos de volta! Volta com o nosso Conexão, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo as previsões. Já estamos recebendo o Dr. Luiz Cabral, que é meteorologista da Unitins, para falar sobre que vem a chuva, tá calor, não aguento mais, né? Tudo secando, uma imagem horrível, não tive nem coragem de mostrar, porque nós tivemos ali na região da Ilha do Bananal. O que é aquilo? Tanto de jacaré morrendo na lama por falta de chuva, complicado. Mas o assunto é outro. Nós estamos recebendo aqui o candidato a reitor do IFTO, Frank Tamba, que veio hoje para falar das suas propostas e dizer como é que está aí essa disputa, se está acirrada ou não. Ô Frank, seja bem-vindo. Obrigado. Arigato. Já vou começar agradecendo, né? Já vou começar agradecendo a você. É assim mesmo que agradece o japonês, né? Isso, arigato. Você é descendente japonês. Isso. Pai e mãe, japoneses, imigrantes, chegaram aqui antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial e passaram a infância, a juventude trabalhando nos cafezais brasileiros. E você está há quanto tempo no Tocantins? Tocantins desde 1993. Eu devo tudo que eu tenho hoje ao estado do Tocantins, que oportunizou já 3 empregos para mim. Que maravilha, viu? Que ótimo. Luiz, o Frank ele é candidato a reitor do IFTO. Frank, a sua chapa, confiança aí? Confiança na mudança. Confiança na mudança. Por quê? Esse trocadilho interessante, confiar, né, no que você poderá mudar aí. Certo. A nossa chapa é uma chapa de oposição, Vitar. Então, e a outra chapa também saiu com o slogan mudança, né? Então, na verdade, nós somos a mudança confiável que todos podem realmente acreditar, que vamos estar instalando na reitoria um novo modelo de gestão e que podem realmente confiar, né? Então, por isso o slogan confiança na mudança, porque somos a verdadeira mudança que queremos realmente trazer para o IFTO. A eleição acontece quando? Vai ser agora dia 7 de novembro. 7 de novembro. E aí todos os campos do IFTO, por exemplo, Araguatins, Dianópolis, que está nos escutando, tem Pedro Afonso... Isso, hoje ao todo são 11 campi espalhados no estado do Tocantins. Começando por Araguatins, Araguaína, Colinas, Pedro Afonso, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmas, Paraíso...
Porto Nacional e Dianópolis. São e 11 campos. E mais a reitoria, 12 unidades, vamos dizer assim. Tá, esse negócio de eleição, posso... Fica à vontade. Só um comentário. Assim. Fica à vontade. Esse negócio de eleição no IFTO, para mim, eu acho interessante, muito interessante, eu gosto muito, porque eu sabe que sou agrimensor, né? Eu estudei agrimensura na Escola Técnica Federal de Goiás. Sim. Na época era... que as escolas técnicas estão chamadas de IFTO agora, IFT, né? Então eu estudei agrimensura. Na época o curso era 3 anos e meio, mais meio de estágio. Você tinha que fazer o estágio para sair como agrimensor. 3 anos e meio eu saí como técnico apenas. Eu fiz o estágio até na Plânia Engenharia, lá em Goiânia. Veja bem, o que eu quero colocar interessante da eleição é o seguinte: nessa época que eu saí lá da Universidade da Escola Técnica Federal de Goiás, em 1979, julho de 79, os diretores das escolas técnicas federais eram indicadas pelos militares. Na época, por exemplo, eu convivi com 2 diretores indicados pelos militares. Um que era general de tudo, e inclusive era militar, era general... Foi até o que assinou meu diploma lá, esqueci o nome. E convivi com outro também, militarzão, que não de formação, que era o general, um alemão, von Waldorf. O fato é o seguinte, que os estudantes não escolhiam a direção. Não escolhi a direção. Sim. Então, quando eu vejo assim, IFTO fazendo eleição para diretor, é um negócio assim, bacana. Não é de hoje isso, né? Eu estou falando só assim que eu convivi da época que não eram eleitos. Sim. Os diretores não eram eleitos. Mas modernizou muito as escolas técnicas federais, modernizaram? Com relação à eleição, ela passou a ser direta, né? Consulta direta à comunidade, a partir de 2004, ainda quando nós ainda não éramos o Instituto Federal, apenas a rede profissional de ensino profissional no Brasil, né? Mas um pouquinho antes disso era também via conselho, né? Havia o conselho diretor local, composto por membros da comunidade, professores, juntamente com alguns representantes da comunidade, do setor produtivo, mais algum representante de alunos também. Havia eleição, então era uma eleição indireta, né? Então os membros elegiam os seus pares e indiretamente havia essa eleição em uma lista que ia para Brasília, no qual o ministro só ratificava o resultado. E a partir de 2004 já passou a ser eleição direta, e quando nós transformamos... Só o corpo docente. Aí quando nós nos transformamos em Instituto Federal, manteve-se. Então hoje é uma eleição proporcional, onde cada segmento votam e cada segmento tem um peso de 1/3. Então os segmentos são docentes, 1/3 do peso, os discentes, os alunos, também 1/3 do peso, e os técnicos administrativos também 1/3 do peso. Além de estar, obviamente, inscrito, ser estudante, matriculado, qual outro requisito ou pré-requisito para que o aluno, o discente ou o docente possa votar? Uma outra tem que portar uma carteirinha, o título mesmo? Não, o que comprova é a matrícula. Sim, no caso do discente, e o servidor ele tem que ser efetivo do quadro, independente de se ele está em capacitação ou não, afastado ou não. Quando você coloca mudança, obviamente toda mudança ela vem calcada dentro de um projeto visionário, que pode estar aí enquadrado tanto no curto como a longo prazo. Hoje já não se fala mais, pelo menos na questão do que é digital, de transformação, mas sim uma disrupção. Por que você escolheu falar de mudança e o que você quer mudar caso você seja eleito, Frank Tama? Eu acho que a principal mudança é a atitude, né? Então, no Instituto Federal, nos últimos anos, ele cresceu em estrutura, mas a institucionalidade ainda não foi completada. Ainda. Então, assim, o que nós vemos nesse sentido precisamos de uma instituição que faça uma interação maior com a sociedade. O papel da educação é transformar a sociedade. E o nosso estatuto diz que nós precisamos desenvolver os arranjos produtivos locais. Então, essa parte... na nossa opinião, precisa melhorar muito no Instituto Federal. Então, precisamos de um instituto que seja reconhecido pela sociedade. Então, isso já vem uma questão de representação de nossos líderes. A sua ótica não é hoje reconhecido, os institutos? Eu diria que hoje o Instituto Federal ele tem se a gente for pegar as avaliações do INEP, nós temos bons conceitos em nossos cursos, conceito 3, 4, já temos até conceito 5. Que é a nota máxima do MEC. Do MEC. A nota 5. Em termos de Enem, se a gente for olhar também, tem bons resultados, assim, dentro do quadro geral do Estado de Tocantins, nós estamos sempre entre as primeiras, entre as públicas, né, com notas
também boas, mas nós devemos também pensar um pouco mais na participação nossa na sociedade. Então, qual é o nosso papel dentro do setor produtivo, o que nós poderíamos desenvolver em termos de extensão, de pesquisa, de inovação tecnológica. Então, são alguns aspectos que nós precisamos melhorar muito. Isso só vai se fazer a partir do momento que a gente quebrar esse muro do isolamento, né? Então, nós devemos estar interagindo mais com a sociedade, vendo quais são os problemas da sociedade, quais são as principais demandas do setor produtivo e, principalmente, nós temos um corpo técnico bastante especializado que pode estar contribuindo nessas discussões e nessas transformações que a sociedade precisa passar. Em termos de inovação tecnológica, em termos de pesquisas aplicadas ao setor produtivo. Então, nós estamos, por exemplo, numa região hoje do Mato Piba, uma fronteira agrícola da agricultura de precisão, moderna. A última fronteira agrícola do... É uma das últimas, do Cerrado, se a gente for pensar assim. Que é o maior, que é o mais complexo bioma, né, que nós temos. É um bioma riquíssimo, né? Então, assim, nós devemos estar atentos a esse movimento dessa fronteira, e nós temos um quadro de profissionais na agronomia, por exemplo, muito importante, que pode estar fazendo pesquisas tecnológicas aplicadas aí para a busca de novas variedades, agricultura de precisão, que a gente pode puxar o nosso curso de mecatrônica, de informática, né, que podem estar se interagindo, a própria geomática, que o colega falou agora há pouco, né, que formou em agrimensura, mas nós temos hoje uma área de geomática que, trabalhando articulado com isso, pode dar uma sustentação aí para o desenvolvimento de uma agricultura de precisão moderna, né, para esse momento que nós estamos passando. Olha, sem querer, sem querer jogar confete na sua árvore de Natal, se eu fosse hoje um eleitor, eu estaria convencido, viu? Obrigado. Mas como eu não voto... Esse negócio de curso técnico profissionalizante, né, durante muito tempo teve uma discussão, assim, na década de 80, o governo federal incentivou muito essa questão do curso técnico profissionalizante. E aí recebeu, nos anos seguintes, certa crítica que, na verdade, o governo estaria levando os jovens a buscarem só o curso técnico e deixando de lado uma universidade. Aí parece que agora, nos últimos anos, voltou novamente a questão da importância do curso técnico em função de mercado. Como é que o senhor vê isso? O Instituto Federal, ele vem justamente de encontro ao contrário dessa política, né? Hoje eu diria que há uma valorização do curso técnico, mas dentro do Instituto Federal nós temos uma política de verticalização dos nossos cursos, né? Então, assim, além do curso técnico, do ensino médio integrado, que a gente chama, do técnico subsequente, nós temos também os cursos tecnólogos, né, de até 3 anos de duração, que dá uma qualificação em nível superior. Já estamos também desenvolvendo cursos de graduação, bacharéis de engenharia civil, elétricas, por exemplo, e também temos como demanda nossa, obrigação nossa, ofertar até 30% das vagas para cursos de licenciatura. Então, esses cursos de licenciatura já acontecem em vários campi do Instituto Federal, e dentro das possibilidades nós também podemos atuar na pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Então, o Instituto Federal hoje ele permite, quase uma universidade, então, quase uma faculdade. Eu diria que seria mais do que uma universidade, né? Porque nós estamos trabalhando com o ensino médio, né? Os alunos formarem, também educação de jovens e adultos, no EJA, que nós temos alguns programas também desenvolvidos. E também hoje estamos com o EAD. Temos atualmente 4 cursos, 4 polos de EAD que estão operando aí ensino médio integrado, na forma integrada. Maravilha, porque é a tendência, porque a tendência é uma coisa muito, pode dizer, momentânea, mas assim, não tem como você retroceder. Eu sou apaixonado, né, por esse ensinamento, esse tipo de metodologia de ensinamento, de ensinar. Ensinamento mesmo à distância. O Alisson Rocha, vamos com o 20. O Frank Tamba, nós gostaríamos muito de ter aqui uma hora contigo. Eu espero que você volte antes das eleições. Certo. Né? Quando é que é a eleição? Dia 7 de novembro. 7 de novembro? O seu número é 20, né? Isso. Olha, está dizendo aqui, vamos de 20. Eu quero lhe agradecer. Espero que você volte outras vezes, em função do nosso tempo, né? Curto hoje, mas assim, parabéns pelo trabalho. Você está bem acompanhado. Você tem um grande amigo aí que está como. Pode citar o nome, Viana? Viana é um grande amigo nosso, é colunista deste canal, mas não é apenas por isso, mas é por ser uma competência. E por aí a gente já percebe que você está bem assessorado. Acredito que você, logrando êxito, fará uma administração transformadora, o que é importante. E inclusiva, porque não adianta só transformar sem inclusão, né? Exatamente, o Instituto Federal ele precisa aparecer para a sociedade, né? Nós devemos assumir o protagonismo dentro do desenvolvimento regional do nosso estado de Tocantins. Esse é o nosso objetivo, fomos criados para isso, e a nossa proposta está voltada justamente para esse protagonismo nosso no nosso desenvolvimento do Tocantins. Temos muito a contribuir, gostaria de convidar
os nossos ouvintes, né, para estar curtindo a nossa página no Facebook, Frank Tamba 20, a minha candidatura, ou meu Facebook Frank Tamba, e também o Instagram Frank Tamba, né? Então eu convido a todos para darem uma curtida na nossa página, acompanhar o encaminhamento da nossa campanha. Estamos bastante motivados e temos certeza que estamos no caminho da vitória. E a mudança está chegando no IFTO, com certeza. Confiem na mudança que Frank Tamba está chegando. Gostei, falou da mudança. Você deve ter lido Maslow, né? A pirâmide de Maslow, né? Abraço, arigatô. Arigatô. Bom dia e obrigado a todos. Valeu, Tamba. Grande abraço. A gente volta daqui a pouquinho conversando com o Dr. Luiz e recebendo o pessoal da Sim, né? Já está aqui a Andréia, o nosso querido JP, não é isso? Para falarmos daqui a pouquinho da maior cobertura, esta que é a internet que nos serve, com certeza vai mudar realmente o seu jeito de pensar. Obrigado, Frank. A gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Estamos de volta depois de rodarmos aí o nosso comercial com o nosso Conexão, recebendo. Hoje tem presente, sexta-feira é dia de presente. Doutor Luiz, senta aqui. Né? Já chega pra cá, não tenha preocupação não. Daqui a pouquinho estaremos conversando com o JP, que nos visita pela primeira vez, o João Paulo da Sim, parceiros do Conecto, das rádios que se conectam conosco. Mandar um abraço para Gurupi, que está com a gente, Pedro Afonso também, pessoal de Guaraí, de Anópolis, Taguatinga, enfim, as rádios vão se conectando com a gente, né? Luiz, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Cabral, né? Para falarmos hoje de uma situação preocupante, né? Pela qual passa não só o estado do Tocantins, mas o país. Dr. Luiz, senhor, como meteorologista, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom dia, Bitar, bom dia, Luiz Armando. É uma satisfação, né, a gente poder participar desse programa tão inovador aí nas terras tocantinenses. Bem, realmente o clima do Tocantins não tem sido um dos melhores nesses últimos tempos. A estiagem ela já perdura aí em torno aí de 150 dias, mas cabe ressaltar alguns aspectos importantes, Luiz e Bitar. A variabilidade do clima, ela garante que cada ano seja diferente, tanto em termos pluviométricos quanto em termos de temperatura. Né? Então, o que aconteceu no ano passado não se repetirá esse ano pela própria natureza, pelos aspectos da dinâmica da atmosfera. Esse ano, ainda cabe ressaltar que na nossa história climatológica, nesses últimos 30 anos, o período chuvoso na nossa região já começou junto com a chuva do Piqui, já começou junto com a chuva do Caju, como já começou normalmente no mês de outubro, e como já atrasou um pouco e já começou no final de novembro e início de dezembro. Então, é uma variabilidade natural. Está tendo normalidade, então? Então, nós podemos considerar que esteja dentro do processo de mudança, né? Então, nós tivemos um período de transição, essa transição ali no mês de setembro, né, onde nós temos os maiores picos de temperatura e as primeiras chuvas que não vieram. Nós podemos dizer que estamos dentro de um período de transição, mas alguns aspectos climatológicos apontam que esse início de chuva o nosso trimestre de outubro, novembro e dezembro, ele será abaixo da normal. Então, as chuvas serão abaixo do normal. Não é que elas não virão, elas virão sim, mas com um nível menor. E não inviabiliza todo o período chuvoso. Então, é uma tendência probabilística, que nós já observamos que no mês de outubro se concretizou, mas que não seja dos piores. Né? Nesses últimos dias tem andado
notícias em vários grupos do WhatsApp dizendo que o nosso período chuvoso será o pior dos últimos 30 anos. Não é bem assim? Não é uma inverdade. Nós repudiamos esse tipo de jornalismo, esse tipo de comunicação. Ela chega a ser preocupante e até criminosa, porque o Estado ele depende da agricultura. Sim. Né? E uma notícia como essa... Uma notícia dessa é desesperadora. Nós tivemos 2015, 2016, a safra, que teve a atuação de um grande fenômeno atmosférico denominado El Niño, Sim. que deu uma quebra de safra em torno de 35% e que foi gravíssimo para o setor agrícola. No ano passado, os agricultores tentaram recuperar ainda com a excelente safra e com os melhores preços, mas ainda não foi suficiente. Então, a partir do momento, Bittar, que você lança uma notícia dessa pelas mídias sociais, pelas redes sociais, é criminosa. Então, nós repudiamos veementemente esse tipo de jornalismo, que é criminoso. O senhor fala de uma forma tão doce, com uma doçura que eu estou animado, né? Eu falo, o calor então que vem, né? A chuva está chegando, a chuva está chegando. Não, ela vai chegar. Os modelos matemáticos. Você sabe, eu gosto de lhe ouvir, eu falei isso. Os modelos matemáticos já indicam chuva nesse comecinho agora de novembro. É uma boa notícia. Já está chovendo em Araguaína. Sim, a gente já teve registro nessas primeiras horas do dia. A gente está observando pela sinótica uma configuração bem favorável a chuvas e vai começar a chover. Nós esperamos que também essas chuvas não virão daquela forma contínua, sim, mas para quem está na expectativa, principalmente do homem do campo, já são boas notícias. Porque a partir do momento que ele tiver umidade suficiente no solo, ele vai se animar e vai plantar, porque o investimento já foi feito. O planejamento dele já está preparado. Então, o que está faltando realmente é chuva. As altas temperaturas, elas já vêm altas, Bittar, desde o ano passado. Sim. Então, as temperaturas têm ficado em torno de 2,5 a 3 graus acima do normal, o que é muito para a nossa região, né? Então, e com esse período prolongado de estiagem, aí ficou muito mais aguçado, batemos recorde em temperatura máxima diária, o que deixa uma sensação desagradável para a gente. Agora, a cada ano, deixa eu só para emendar essa pergunta aqui, Luiz, a cada ano pode haver um agravamento nesse aspecto do aumento de grau na temperatura? Dá uma pergunta importantíssima sua. Uma área produtiva no nosso estado, que é ali da região de Lagoa da Confusão, Pium, Formoso do Araguaia, onde nós tínhamos uma sensação de muita água, sim, já está tendo problema, sim, há 2 anos. Inicialmente, nós já estamos ao 3º ano consecutivo que a nossa bacia hidrográfica falta água. Sim. Hoje nós temos problema no norte de Minas Gerais, norte do estado de Goiás, Serra do Viadeiro está se acabando em fogo. O Rio São Francisco, o nosso Rio Tocantins, o Rio Araguaia, o Javaé. Então, é crítico. 3º ano consecutivo onde há um desvio da tendência do clima que agrava a nossa situação hídrica. Agora, será que nós estamos interferindo? Naturalmente. Provavelmente, o uso e a ocupação do solo que nós estamos modificando, que faz parte do ciclo hidrológico, é um dos principais causadores, sim. Então, o aumento de temperatura, só é você desmatar, você não recuperar a mata ciliar, não respeitar as áreas de proteção permanente, que começa a agravar. Então, você tem assoreamento, você começa a interferir na água que está voltando para a atmosfera. Sim. Então, é um ciclo, nós temos que entender que é um ciclo. Cabral, por que ele... Eu quero entender. Por que a umidade, aquela questão que tem na Amazônia lá, aqueles ventos, eles passam por cima da gente, vai direto pro sul? Na verdade, assim, nós recebemos bastante influência da massa equatorial, né, que ela migra da região amazônica, mas de certa feita há um transporte na alta altitude que leva essa umidade para o sudeste. E a gente fica no fica aí, mas ele vem beirando. Passar por cima aí. Verdade, só que ele vem beirando ali os Andes, né? Então assim ele tem uma rota meio distinta. Mas de toda forma, nós estamos esperando a configuração de uma zona de convergência de umidade, ou ele pode se transformar em zacas, que é a mesma zona de convergência com algumas configurações diferentes. E nessa configuração diferente, ele cria um vórtice ciclônico no Nordeste que ele favorece a umidade na nossa região. Então, provavelmente nos próximos dias pode se configurar umas zacas.
essas ACAS criam esse corredor que traz umidade da região amazônica, jogando lá pro oceano, para a costa brasileira, e passa pelo Tocantins, aí aumenta muito mais as possibilidades de chuva na nossa região. Eu vou direto a uma pergunta capciosa, porque embora o senhor me tranquilize no sentido de dizer o seguinte, não, vai chover, está dentro da normalidade essa espera. É claro que quando a gente... Mas aí há uma posição meio paradoxal, porque veja só, está dentro da normalidade, mas a cada ano há um agravamento. Sim. Né? A pergunta que eu acho que o ouvinte, o telenauta, o leitor está fazendo é o seguinte: com esse agravamento, não vai chegar um dia que não vai falar assim, ó, acabou, findou, porque são bens findáveis, né? A água é um bem, sim. Né? Então, assim, o senhor nos tranquiliza, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, se a continuar esse desmatamento. Porque eu estava vendo, e tem um vídeo que nós veiculamos aí, uma árvore, para você ter uma ideia, com uma altura de 4 metros, 4 andares, né, de altura, e aí para chegar a isso, uma árvore leva um buritizal, por exemplo, para chegar numa fase adulta, ele leva 100 anos, e ele consegue colocar na atmosfera cerca de 1000 litros d'água, porque ele vai na profundidade do solo, na parte mais funda, e o que acontece? Ele suga e as folhas, né, fazem o trabalho de evaporação, essa coisa toda. Agora, se não tem desmatamento, obviamente é o que nós estamos vendo, essa alta temperatura. Não seria mais ou menos isso, doutor? Eu falei besteira aqui. Não, você falou... Eu estou estudado, né? bem estudado, bem embasado, cientificamente, eu diria. Sem sombra de dúvida. O que falta nós, seres humanos, viventes do planeta Terra, é a percepção. Então, em outra oportunidade, numa palestra na Bahia Farm Show, me questionaram por que aquela região do Oeste Baiano estava muito mais quente. Magalhães, uma das maiores feiras uma das maiores feiras da região Nordeste. Por que estava mais quente? E eu falei que nós estávamos mudando o uso e ocupação do solo. E essa mesma pergunta ela se repetiu por inúmeras vezes nessa mesma palestra. E eu fui obrigado a dizer que nós estávamos tirando a mata nativa para plantar soja. Foi um impacto, não dentro de uma visão ecoxiita, mas que ele precisava ouvir aquilo. Então, assim, minha região está mais quente. Por quê? Porque eu estou interferindo. Desequilibrando. Eu estou desequilibrando. E quando eu falo de ciclo hidrológico, é o que você falou. Evaporação, evapotranspiração. Um pé de buriti desse jogando mais de 1000 litros. E ainda fazendo o sequestro de carbono. Fazendo o sequestro de carbono. Então, você amplia isso aí. É preocupante. Então, uma outra coisa que não nos percebemos é que todo ano um delegado lá do estado de Goiás, ele faz várias denúncias na televisão sobre o Rio Araguaia. Olha o reflexo do Rio Araguaia agora. Então, eu já acompanho esse delegado, pelo menos uns 4 anos consecutivos, ele vai na mídia, ele apresenta o problema para a sociedade, mas nós não damos ouvido e continuamos na inércia. Tudo em nome da ganância, é um negócio impressionante. Nós estamos vivendo o ter e aí esquecemos o ser, e aí estamos vivendo, transformando esse mundo numa grande merda, se você me perdoa, mas porque nós estamos transformando o mundo, como deixar os futuros como dessa forma, Luiz, interferindo em tudo, desmatando. Você que é um adepto, que é um filho do senhor do Bonfim, que caminha todos os anos, você já fez essa denúncia várias vezes. Bitar, o quanto mudou a vegetação, a imagem que eu tinha daqui a Natividade, né? É um negócio... Tem 8 anos que passa a caminhada daqui a Natividade, de Palma da Natividade. Lastimável. Nesses 8 anos, assim, há 8 anos você podia parar debaixo de um pé de caju, debaixo de um pé de piqui, alguma coisa, né? Agora não tem Hoje, nada. daqui até lá é só soja. Só soja. Aí eu acabo agora trazendo para Palmas, por exemplo. Já que eu tô com a mão no fogo mesmo e tem que aceitar que é normal esse fogo aqui, é o seguinte... como é que funciona essa questão em Palma? Esse espelho do lago, os ventos, a serra, como é que é essa equação aqui com esse calor? De que forma se implica, né? Veja bem, nós temos os fatores microclimáticos que interferem. Então, sem sombra de dúvida, o reservatório ele tem um grande impacto no clima dentro do município. Também temos que considerar a orografia. Então, praticamente nós estamos dentro de uma região de vale, né? Nós temos a Serra Geral e a Serra do Estrondo do outro lado, lá do lago. Em estudos recentes, nós comprovamos que o desmatamento dessa margem aqui dentro do plano diretor de Palmas, ele aumentou as temperaturas. Há grandes diferenças de temperatura, Luiz Armando,
da Praça do Bosque para a Graciosa, há uma diferença de 4 graus. Há uma diferença significativa da região central de Palmas para o aeroporto em torno de 5 graus. Então é muita coisa. Muita coisa. Então, a partir do momento que você vai tirando a vegetação nativa, vai interferindo no microclima. Um exemplo clássico do microclima, que eu gosto de sempre ressaltar, é a diferença da temperatura do município de Palmas com o distrito de Itaquaruçu. Mas por quê? Estamos dentro da região de vale, nós temos uma vegetação mais preservada, implica diretamente na temperatura. Então, todos esses fatores, o espelho d'água, a regiãozinha de vale que compreende a Serra Gerais e a Serra do Estrondo, todos são fatores impactantes na nossa temperatura. Veja só o que o mundo está vivendo. Um dos maiores desastres ecológicos acontecendo em Portugal. Recentemente nós vimos a Europa, França, Inglaterra pegando fogo. E a gente não tá atentando para isso. O clima da água do oceano, dos oceanos aquecendo, e isso dizimando algumas espécies. Quer dizer, nós estamos vivendo um caos. E o homem, como é que aí vem alguns... tudo bem, nós temos que produzir, porque a população ela cresce cada dia mais. Mas, puxa vida, é a questão da sustentabilidade, essa preocupação. Doutor Luiz, eu vou falar, Luiz Armando, pasmem, meu pai tinha uma pequena gleba de terra ali em Indianópolis e uma nascente que nunca havia secado. Claro que não é mais dele, ele já passou para frente, mas eu voltei há um mês e aí eu fiz questão de ir para matar a saudade. Meu irmão, eu não tive coragem de mostrar a imagem para meu pai, né? Meu pai nunca mais foi lá. Extremamente seco, um lugar que nunca havia secado. Preocupante. É muito preocupante. Além de toda essa nossa problemática, o que nos preocupa principalmente é a região sudeste do nosso estado. Naquela região ali. Então nós estamos há 4 anos consecutivos de secas, né, que nós podemos considerar seca. A seca ainda um conceito que não é aceito para a região central do país. Sim. Mas ela se manifesta de várias formas. Então ela pode ser uma seca hidrológica, uma seca meteorológica e uma seca socioeconômica, é o que tem agravado aquela população. Então, nesses últimos anos, nós temos tentado implementar esse conceito de seca dentro do estado de Tocantins, e ele nós encontramos vários obstáculos, várias barreiras, inclusive da academia, de aceitar que naquela região ali ela pode ser considerada como uma região de seca. Doutor Luiz, para fechar o nosso tempo, queremos depois que o senhor volte aqui com mais tempo, mas quando a previsão de chuva, chove hoje em Palmas, chove amanhã, como é que tá? Hoje nós eu vou fazer o papel da Major, vou ficar aqui mostrando aqui na região. Eu tô mais pra Biju, né, Luiz? Biju. Enfim. Falei que era Biju, ele pegou o Biju. De uma forma geral, Bitar, esse final de semana vamos ter chuvas isoladas em praticamente todas as regiões do estado, e como eu falei, essa boa notícia de chuvas mais continuadas no início agora do mês de novembro, onde nós vamos devolver umidade para o solo e para o setor agrícola plantar com mais tranquilidade. Doutor Luiz, muito obrigado pela vinda, viu? Nós que agradecemos e estamos à disposição. Muito obrigado. Leva um abraço a todos da Unitins, essa instituição que eu respeito, que eu amo, que eu gosto muito. Inclusive está com vestibular aberto aí, vários cursos. E você que não pagou a sua inscrição, já é o último dia, né? Para pagar a inscrição. Porque você às vezes fez a sua inscrição, mas o boleto foi gerado e você não tinha dinheiro, enfim. Como eu não tinha, né? Estou esperando o patrocinador, vou pagar, tá entendendo? Saber se eu consigo concluir o EJA. Né? Um abraço, doutor Luiz. Vamos rodar o nosso comercial aí, Arte Esporte. E é claro, sim, né? Hoje nós temos que puxar o saco e mostrar que tá rodando, senão o pessoal corta e acabou, nós estamos fora do ar, viu? Tá aqui o JP e a Andréia. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais notícias boas para você. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos
Somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Estamos de volta. Notícia boa pra você, como eu havia dito, aquela vez você que tentou, mas não deu, porque vieram 3 kits, agora 3 kits da Sim, a mais completa, com certeza. Tá aqui, ó. Tem uma... André, você me precisa um copinho aqui pra você que vai pra academia, né? Internet em todo lugar. E aí tem uma sacolinha também ecologicamente correta, tem uma caneta pra você fazer a assinatura do seu cheque aí, enfim. Luiz, você tem mais algum destaque pra gente já fechar? E aí a gente conversa com o André e com o João Paulo da Sim. Bitar, tem um assunto interessante do dia que os portais não deu esse furo hoje aí. É um processo que está tramitando no Tribunal de Justiça do Estado, aliás, na segunda vara civil, já esteve no tribunal e voltou para a segunda vara civil, uma empresa cobrando aí do BMG uma dívida de 72 milhões de reais. E qual é o problema? A empresa, ela está cobrando uma dívida porque diz que não recebeu do BMG, ela era uma correspondente bancária. Sim. E ela trabalhava para o BMG. E aí, ela foi contratada por esse BMG, ela fazia a captação de consignados. Sim. No governo. Ou seja, contratos consignados no governo e nas prefeituras. E nesse contrato, ela patrocinava prefeituras, governos, autarquias, e com a promessa do BMG de devolver para ela o dinheiro, né? O BMG... CRAU, né? Não. 72 milhões. Então isso está envolvendo a questão muito séria. Inclusive, ontem um desses envolvidos está preocupado aí que o governo, a justiça pode decretar, inclusive, confidencialidade nesse processo, segredo de justiça, que não tem nada a ver com segredo de justiça, mas a gente sabe como é que as coisas são, né? Então é o seguinte, porque envolve governo e prefeituras. Ou seja, na verdade, aí está exposto um conluio que existia entre governo, prefeituras e o BMG, com intermediação dessa empresa que está agora cobrando 72 milhões porque ela entregou o dinheiro e não recebeu de volta. É o chamado correspondente bancário, né? Exato. Então esse negócio vai dar pano para manga aí, né? Mas uma dor de cabeça aí. O governo vai ficar a cavaleiro nessa situação aí, pelo menos por enquanto, né? Mas que vai sobrar pra gente aí. Na verdade, os governos sempre fazem isso, né? Para abrir as portas do Estado e do governo das prefeituras com esses bancos, normalmente há muitas facilidades que são comercializadas, né, Bedar? E de facilidade a gente sabe que não tem nada nessa vida. Facilidade apenas com a Sim, né? Eu estou recebendo a minha amiga Andréia, meu amigo João Paulo. Me diz uma coisa, Andréia e João Paulo, a novidade, nós temos aqui, pessoal, a primeira pessoa que mandar um alô aqui, dizendo alguma coisa aí, escreva o nome da Sim, aqui já leva aqui um kit maravilhoso, né? É uma sacola, podemos chamar ecológica. Temos um copinho para você levar para academia, tomar o seu shake, tomar o seu chá, né? E uma canetinha maravilhosa da Sim. Andréia, novidade aí pra Sim, porque quando você vem aqui, quando o JP, quando a gente visita lá, mandar um abraço para todo o pessoal da Sim, tem sempre notícia boa. Tem sempre notícias. E a gente, como você já conhece a nossa empresa, renovando, né? Sempre. Com promoções, tentando atender melhor o nosso cliente, ampliando a nossa rede. E nós lançamos essa semana passada, que é o que está agora no momento, e a gente está tendo um retorno muito, muito significativo em relação a isso, Vitar. É a nossa promoção impactante que em Palmas não tem, operadora nenhuma faz, e nós lançamos nossa promoção que na Sim você vale 10 vezes mais. Que interessante, viu? Eu não sei se é do grupo, mas escrever aqui, Tainara Andrade, eu vou com a Sim, né? Hashtag eu vou com a Sim, né? Tainara, abraço para você, o kit está aqui, né? Temos mais 2 kits aqui para o pessoal que
que pessoal de outra cidade aí que tá nos, a gente faz questão de enviar, né, para você via correio, via Gleuton Santos, Sim Conecta Você ao Mundo, enfim, também o pessoal da Sim que está nos assistindo nesse momento. Como é que está a cobertura e o plano para 2018? Já vamos falar de 2018 para Palmas e para o estado do Tocantins, João Paulo e André. Essa promoção que a gente está lançando agora, na verdade, ela tem um período e ela vai se estender para 2018, porque até então o ano está acabando, né? Então, nossa promoção da semana passada que nós lançamos foi 100 mega na fibra para os nossos clientes a R$ 99,00 mensal. Não, só brincando. Isso. Por isso que essa novidade, assim, é uma novidade e é um plano que, na verdade, só nós assim temos. Com essa velocidade, com esse preço. Então, assim, não tinha lugar melhor para poder vir aqui, com a parte de conexão, mostrar para os nossos ouvintes, Pelinalto, que assim está aí renovando sempre, né? E inovando. Pessoal, eu tenho falado sempre, vocês que acompanham os nossos programas, os nossos boletins, né? A gente assina sempre com a Sim, porque é a nossa matéria-prima. Nós tínhamos um grande problema com a outra operadora, que eu não vou citar por falta de... Não vou, né? Não estamos aqui para falar. Nós vamos falar dos benefícios da Sim, não do que, né, outra, não é o papel. Mas assim, depois que nós firmamos essa parceria, nós não tivemos mais nenhum problema. Pelo contrário, satisfação total. Estamos felizes com a Sim, recomendamos Sim, Luiz. E aí é o que nós precisávamos, né? Porque se nós não tivéssemos, nós não estaríamos no ar nesse momento, com as rádios que chegam, o alcance que nós temos. O cara vai direto aí no nosso site, aí já recebe o sinal nas rádios. Tivemos agora em Gurupi a satisfação, embora Gurupi ainda vocês estão trabalhando, sim, mas nós conseguimos, através de um sinal, mandar para o nosso estúdio aqui, e daqui nós conseguimos enviar os nossos boletins. Então estamos satisfeitos, viu, André? E recomendamos 100 megas a R$ 99,00. João Paulo, isso é loucura, não? Na verdade é o plano da Sim para equiparar Palmas com os grandes centros do Brasil. Então a internet com preço justo e velocidade justa para o nosso cliente. Hoje, se você for para qualquer grande centro do Brasil, você vai ver a internet por esse preço. E a gente está colocando Palmas no radar também. E só fazer até hoje cedo estive comentando com a Andréia, a audiência do Conecta Online. Inclusive ontem um cliente de Figueirópolis, se não me engano, entrou em contato com a gente. Felizmente a gente não atende lá ainda. Mas disse que estava porque queria saber. Pegou pelo Conecta. A gente fica muito satisfeito, viu? Ontem nós falávamos, e aí por isso que eu perguntei para a Andréia sobre o Gurupi, porque o pessoal, quando nos contactou para fazermos a transmissão da feira, a criação, que é a Adriana Terra, disse: o sinal de vocês é tão bom, dá para fazer a transmissão daqui. Qual a internet que vocês usam? Eu disse assim: pois dá pra gente colocar o nosso sistema todo à disposição para que o pessoal... Aí foi quando eu consultei a André, e não tem mais. Isso é paulatino. Vocês já estão em Guaraí, por exemplo, né? Pedro Afonso, como é que tá, André? Nós abrimos a nossa rede, algumas filiais. Em Colinas nós já estamos com o nosso... Quando você fala assim, em Gurupi, nós não estamos. Só que a gente faz... Porque tem uma diferença no atendimento de um cliente que é um evento, né? Isolado, e tem diferença de clientes que são clientes de rede residenciais, empresas. Então, nessas residenciais, a gente ainda não está como nós estamos em Palmas, né? Uma rede toda fibrada, em FTTH, então a gente não tem, mas a gente atende sim lá em Gurupi, com empresas, dependendo do tipo de movimento a gente está com a rede lá. Nós estamos, mas depende realmente do tipo de eventos e empresa. E nos outros pontos, Pedro Afonso, Colinas, que é o que a gente já teve hoje, a gente já atende realmente residencial, já tem uma rede toda fibrada em Pedro Afonso, em Colinas. Guaraí a gente tem alguns atendimentos realmente como fosse Gurupi, né? E a gente está abrindo algumas outras frentes. Não posso falar porque, na verdade, como ele não está finalizado, então eu não posso, porque às vezes os clientes ligam, falou, e acabou que a gente, na verdade, a gente tenta finalizar toda a rede, todo o processo para poder realmente avisar os nossos clientes que a gente tem condição de atender ou não. Sim. Então, mais uma vez, só para ratificar, essa promoção, ela se estenderá até quando? Porque não tem R$100,
né, com uma rapidez, sem Luiz, tá na hora de trocar aquele negócio, né, não vamos trocar isso hoje, não vamos mudar aquele negócio lá do seu escritório, porque não dá pra você com aquela internetzinha a manivela ainda, né, eu passei raiva lá do seu escritório. Eu já pedi pro Temer, fui ouvindo o Temer, 2 deputados votaram a favor do Temer para ver se é 5 Nós vamos conseguir atender. Resolver esse problema, não tem lógica. Não, 2 deputados votaram do Temer por causa disso. A Marisa Octaníria, né, colocou aqui sim, pessoal, tá aqui 3 kits, né, para você que está aí nos assistindo, nos vendo, enfim, né? Rose Santos Odair, sim, em todo lugar, sem full, ou seja, né, cheia sempre, lotada sempre, enfim. Sim. E o que mais, Andréia? Nós gostaríamos, você gostaria, juntamente com o João Paulo, de dar essas boas notícias para os nossos telenautas, né? Para Palmas, especialmente para o Tocantins. Quando você me perguntou quando via a promoção, na verdade, como tá um boom, né? Quando a gente lançou, as pessoas até não acreditaram. Né? Mas aí nós fizemos todos os testes, até os nossos próprios clientes e que contrataram a gente, printaram, olha, tem sim, tudo, que às vezes as pessoas não acreditam. E a gente tem comprovação, faz o teste com a gente, até algumas situações foram levantadas, não estão conseguindo entregar a banda. É porque tem um diferencial grande, Bitar, de você entregar uma capacidade numa fibra até um modem ótico, sim, e você conseguir transmitir esse tráfego, essa banda, num roteador Wi-Fi. Então, assim, esse roteador Wi-Fi, se ele não tiver essa capacidade, na verdade, para poder disponibilizar e transmitir essa capacidade toda que está vindo desse modem, realmente você não vai conseguir. Mas se você testar na base, que é o seu modem, que vai direto da fibra, você consegue chegar a esse 100 tranquilamente. Não tem problema. Então, assim, eu estou dando um levantamento aqui para os nossos clientes. Quando vocês forem fazer os testes, teste direto no equipamento, né? O roteador Wi-Fi é só trocar. É como se você tivesse uma Ferrari e não tivesse estrada, para pilotar. Nós não tivemos problema nenhum. Outra coisa, tem um programa muito fácil, o FAST, né, que testa a internet sua. A nossa aqui dá sempre acima, nunca tivemos, pelo contrário, nós somos satisfeitíssimos e recomendamos. Porque se tem uma coisa que assim faz, é trabalhar com credibilidade, sim, é entregar aquilo que realmente... Porque nós não tivemos nenhuma reclamação até agora, por indicação, pelo contrário, nós só tivemos elogios. Então o grande problema é que às vezes o cara quer, para economizar, compra qualquer roteadorzinho, qualquer modemzinho. E aí realmente não passa a capacidade. Agora você falou, realmente é uma estrada que uma Ferrari você não vai conseguir andar, né? Não então adianta, você precisa realmente ter um equipamento que disponibilize esse. E uma observação, quando você falou em relação a quanto tempo essa promoção vai dar, isso vai depender, porque nós fizemos isso até por a gente tem uma capacidade de fibra e tem portas, por conta dessa rede, limitadas, portas limitadas para atendimento a cliente. Então, você que está nos ouvindo, entre em contato com a SIM, verifique se a sua quadra tem essa rede FTTH para que a gente disponibilize esse plano, e porque pode ser que esses pontos, essas portas, elas se acabem, por conta que a promoção ela já está dando. Então, assim, a procura vai ser grande. Isso, a procura vai ser grande e as portas, elas de certa forma são limitadas. Então, a promoção vai até quando a gente tiver realmente essas portas. Vai ter todo um processo de expansão, tem um processo de expansão. Acredito que a gente, quando eu vier aqui de nós, a gente tem mais tantas outras promoções ou tantas outras portas realmente que estão sendo abertas, mas você cola e acesse o site da empresa e verifique se na sua quadra. Pois mas não demora não, porque você é tão bonita, tão cheirosa, tem que vir mais, você com o João Paulo, né, para nos, né, tem que estar aqui toda semana. Agora sim, André e João Paulo, como é que o cliente, por exemplo, o Luiz ali, nós temos um escritório na 405, como é que ele faz para saber se há esse na verdade é só uma nomenclatura técnica, na verdade para saber se tem rede de fibra ótica na sua quadra, né? Aí ele entra no site da SIM? Ele pode na verdade a gente tem vários canais de atendimento, tem o próprio site que é o internet.com.br, tem os nossos WhatsApp, então lá estão todos os canais, os telefones, com quem falar. A gente tem uma demanda que a gente recebe bem pelo WhatsApp. Então, essas informações, elas estão lá. É só você procurar se na sua quadra tem. Se tiver na sua quadra essa fibra, uma rede em fibra, você pode contratar tranquilamente o nosso plano.
Ô, André, eu sei que o Luiz tá doido para fazer a pergunta a você, JP, aí, mas eu vou fechar a minha pergunta. A questão móvel, como é que a Assim está trabalhando isso? Porque a fibra já está, graças a Deus, resolvido, o Tocantins bem servido. Outra coisa, se eu fosse você, eu mudava agora, mas eu mudava agora, porque é satisfação total. Veja, nós não temos travamento, gente. Nós trabalhamos aqui com 3 câmeras simultâneas, com um VMix, que é um programa extremamente pesado para a gente fazer esses cortes, uma tecnologia avançadíssima, com uma placa de captura de peso, trabalhamos com Osmo, trabalhamos, não é, Luan, é uma tecnologia avançadíssima que nós temos, e só uma empresa, né, com uma capacidade como assim tem condição de nos servir, de nos atender como está nos atendendo. Foi pensando nisso, Bitar, porque a gente, como na outra vez eu falei com você, os clientes mudaram. Sim. Né? A tecnologia e todos os aplicativos, eles estão aí, e eles realmente, cada dia que passa, eles ficam de certa forma um pouco mais pesados, e você precisa de uma tecnologia que comporte isso, né? Que dê essa segurança para o cliente, que ele consiga navegar. Então, assim, foi pensando nisso e essa inovação, e assim realmente trabalha para dar esse melhor para o nosso cliente, para que ele tenha realmente condição de trabalhar, porque hoje em dia a internet, ela está tão na nossa vida de trabalho, de estudo, tudo, que é necessário que a gente tenha uma tecnologia boa, uma capacidade boa, para que realmente nossos clientes eles consigam estudar, trabalhar e fazer realmente as coisas que estão aí ao nosso alcance, que a internet já fez parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Não tem como retroceder. Ô, Aline, pode ficar tranquila, que é um kit, vai ser seu. Aline Duarte tá nos acompanhando. Aline, só depois passa o endereço pra gente encaminhar pra você aí esse kit maravilhoso, com essa sacola assim, com a canequinha, né? Uma caneca, um copinho, né? Maravilhoso. Isso. E uma caneta que aqui está. Luiz, quer fazer mais alguma pergunta? Não. Tranquilo, agradecer, né? Assim, Andréia, eu espero que agora a gente possa, mais do que nunca, porque, puxa, é um presente que assim está dando, né, para a população tocantinense, especificamente para Palmas, porque a capital tem, né, fica mais a questão da própria logística, enfim, mas o Tocantins é todo servido. Então acho que toda semana a gente tem que estar falando, porque vai ser interessante, até porque eu tenho interesse que eu tenho certeza que não vai demorar muito com uma promoção como essa, que nenhuma outra operadora tem. Primeiro que não está oferecendo, não tem condição de oferecer mesmo. Não. Ou tem, assim, igual a gente estava falando, a gente não pode falar dos nossos concorrentes, né? Assim, isso mas, é minha conta, eu estou dizendo. Na verdade, assim, até porque a gente trabalha pensando realmente nesse crescimento, vendo os outros grandes centros e trazendo, como o João falando, trazendo mesmo, assim, toda essa tecnologia, essa capacidade que tem nos grandes centros, porque Palmas, ela cresceu muito também. Né, as indústrias que tem aqui, as empresas que tem aqui, ela precisam dessas capacidades, e assim ela quer continuar, né, quer ir junto com essas empresas, e a gente sabe a necessidade da internet para esses clientes. Então isso é assim que ela vem todo dia fazendo, trabalha para isso, e isso é só um mais. Daqui uns dias eu chego aqui, estou dizendo que os clientes estão com a capacidade até de 1 giga. Maravilha, maravilha. André, fica à vontade, muito obrigado pela participação. Queremos, né, depois que vocês voltem aqui, a gente vai continuar falando dessa promoção, né? Eu acho que podemos até, se já tiver uma outra vertente, trocar esse vídeo que está aí, criar o banner para a gente estar usando. Sim. A nossa página. João, muito obrigado, viu? Estamos muito satisfeitos, obrigado por acreditar no Conecto. Os nossos parceiros das rádios estão satisfeitos devido ao sinal que chega, como a gente havia combinado com eles. E recentemente eu falei para a Andréia, fui a Guaraí para firmarmos uma parceria com a Mônica, com o pessoal da Rádio de Guaraí. Estamos fazendo isso, né, quase que diariamente, como eu tive ontem em Gurupi, para agradecer aos parceiros de lá, a Nova FM, o pessoal da BR-FM de Alvorada, o pessoal de Peixe que está com a gente também. Então a gente ficou muito satisfeito. Ô, Nilson, obrigado, a gente agradece o espaço também, é uma honra ter vocês como parceiros assim, e esperamos que essa parceria possa perdurar cada vez mais, e quando você for para Gurupi, Guaraí, que a gente já possa estar atendendo lá também os nossos clientes daquela região ali. A gente sabe que a internet é fundamental para tudo hoje em dia, não tem como você trabalhar se você não tiver internet, é quase impossível. Então a gente espera cada vez mais expandir e atender todo o mercado tocantinense. Muito obrigado, André. Obrigado, minha querida. A casa é de vocês, viu? Eu que agradeço, eu adoro vir aqui. Então pode me convidar mais. Né? Não precisa a gente estar convidando, não. Pô. Vocês se convidem, fica à vontade, né? Fica à vontade. Deixa eu mandar aqui. Eu vou mandar para a Aline, a Gabriela também, que está com a gente.
e o Alisson, né? Aí os ganhadores, portanto, nós vamos mandar esse kit aí. Obrigado a Andréia e o João Paulo. Luiz Armando, eu esqueci de te dar um brinde desse, né? Outra vez também se escesceu. Não, vou te dar. Pode cobrar o João também. Precisa levar pra tá filha. Vendo, João? A filhinha dele apaixonada, um copinho desse aqui, uma sacola, vou providenciar. Na frente aqui, isso é bacana com todo mundo. Depois termina o programa, ó. Pois não. Leva tudo, né? Leva tudo o quê, né? Luiz, então fechamos hoje a nossa conexão. Abraço para todo mundo, felicidades. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Conexão. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.